nos determinamos a iniciar uma série de palestras para que todos aqueles que se dignarem a ouvir estas palestras, esses nossos comentários, nós escolhemos um título para esta série de reuniões que vamos fazer. Emancipação espiritual. Este título que escolhemos para este grupo de palestras não tem a pretensão de que sejam um manual de comportamento ou de atitudes que aqueles que nos ouvem devam tomar para reconduzirem a sua vida ou seus conceitos. Escolhemos o título porque foi o caminho que eu encontrei para o meu crescimento espiritual, para a superação de dificuldades que eu sempre tive em relação à filosofia, à religião. Ninguém deve se determinar ou se propor a seguir aquilo que eu vou dizer. Porque cada um de nós tem a responsabilidade de pesquisar, procurar, concordar, discordar, para que, libertando-se dessa maneira dos conceitos que nós trazemos durante toda a nossa vida, possam ser reavaliados e nos conduzir a pontos de buscarmos um esclarecimento que satisfaça a nós mesmos. Como eu alcancei esta libertação? Como eu alcancei este objetivo? Estudando, lendo, me propondo a refletir sobre os conceitos, os dogmas, as imposições que tive durante toda a minha vida. Confesso que no início eu tive os meus remorsos, eu tive os meus constrangimentos, porque eu estava abalando de forma intensa, definitiva, tudo aquilo que eu amealhei durante toda a minha vida, durante todo o meu aprendizado no período escolar, em colégios religiosos, e eu tive que lutar, eu tive que superar todas as definições que eu trazia de tudo aquilo. Martinho Lutero, criador do protestantismo, tem uma frase que me esclareceu bastante. A razão é o maior inimigo da religião. O que ele quis dizer com isso? Quando nós nos propomos a raciocinar, avaliar, questionar, nós estamos usando a nossa razão, estamos usando o direito que nós temos de decidir sobre a nossa vida. E sentimos, de início, um choque que abalava profundamente as nossas convicções ou os conceitos trazidos da nossa juventude. Mas quando nós conseguimos alcançar esta libertação, nós encontramos uma paz em nossos corações. Nós sentimos uma alegria interior que vem nos satisfazer plenamente pela busca que tivemos sobre a nossa verdade. Lembrem-se disto. Tudo aquilo que vocês se propuserem a reformular em suas vidas é responsabilidade exclusivamente sua. E dessa forma vocês vão se libertar porque vão encontrar a sua verdade. E a sua verdade nada se opõe a ela. Ela é a sua realidade. Então, nós temos que sentir que nesse momento nós somos puros de coração. Nós somos convictos
de que alcançamos a nossa religião interior, as luzes que vêm brilhar sobre nós, nos trazendo novos conhecimentos e novos conceitos. Não busque a religião dos outros. Não busque um orientador. O filósofo indiano Jiddu Krishnamurti deixou uma frase que diz o seguinte: enquanto você seguir um guru, enquanto você seguir um pastor, enquanto você seguir um padre, você não está seguindo a verdade. Porque a verdade deles não é a sua verdade. A sua verdade só você tem capacidade de encontrar. Então, avalie a religião a qual você pertence. Veja se você está convictamente incluído nessa religião. Se você cumpre as obrigações que a sua religião impõe. Obedece aos sacramentos. Faz tudo aquilo que te é indicado a fazer. Liberte-se desta terceirização. Não permita que os outros digam como você deve se comportar, o que você deve fazer, o que você deve acreditar. Só você tem esta capacidade de buscar esta verdade, de encontrar o seu caminho. Só assim você estará liberto da opinião alheia, dos pontos de vista que os outros possam querer te impor. Não aceite imposições. Só você está preparado e apto para encontrar o seu caminho. Então, isto é uma forma de indicar a vocês como vocês podem se libertar dos conceitos alheios. Nós trazemos em nós ensinamentos, conselhos, exemplos que vêm do passado. Como católicos, nós obedecemos aquilo que achávamos que devia ser seguido. Lemos os evangelhos, aprendemos, e quando conseguimos esclarecer o nosso eu sobre aquilo que considerávamos as verdades, começamos a nos deparar com erros, com conflitos, com pontos não convergentes dos vários apóstolos, dos vários evangelistas, que entravam em conflito consigo mesmos, nos trazendo informações sobre a vida de Jesus e de seus apóstolos. Depois da leitura de livros que nos marcaram profundamente, vimos que os erros evangélicos eram erros que estavam sedimentados na mistura entre religião e política, interesses outros que nos davam regras e que nos impunham obrigações a cumprir. A Igreja Católica, de uma forma mais drástica de impor os seus conceitos, criou a Inquisição. E, através dela, pretendeu fazer com que os seus seguidores fossem ovelhas humildes, discretas e que não titubeassem em atender aos ensinos que eram propostos pelos evangelhos. Conseguimos nos libertar disto tudo. Conseguimos encontrar a nossa verdade. Lendo autores católicos, teólogos protestantes, que deixaram de seguir os ensinamentos de suas igrejas e nos alertaram para os conflitos que os evangelhos nos traziam. Nos mostraram que eles eram marcados
por uma tradição oral e só foram escritos 40 anos depois da morte de Jesus. Transmissão oral, nós sabemos que não é passível de confiança, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Tudo isto nos marcou muito. Começamos a duvidar daquilo que nos foi impingido durante tantos anos. Quando conseguimos refletir, quando conseguimos analisar, vimos os erros em que nós incorríamos em obedecer cegamente aquilo que nos era imposto. Então, nos rebelamos contra estas coisas. Temos o direito e a obrigação de buscarmos caminhos nossos, de duvidarmos. A dúvida nunca nos leva ao erro, porque ela nos obriga a raciocinar, a pensar, a refletir sobre aquilo que sempre ouvimos. Será que esta era a verdade? Então, nestes pontos todos, em que conseguimos deixar de lado imposições, sentimos o nosso espírito crescer. Nos obrigamos a pensar, a duvidar. E hoje alcançamos a nossa verdade, que podemos evoluir e devemos evoluir, sem que nenhuma religião nos imponha suas regras. As religiões não são necessárias para o nosso crescimento espiritual. A primeira vez que eu vi isto foi do Jiddu Krishnamurti. A segunda vez que eu vi foi numa leitura de uma obra do Dalai Lama, o líder do budismo. Nenhum de nós necessita de uma religião para crescer, para evoluir, para se libertar. Então, calcado nestas opiniões, vimos que era uma realidade. Vimos que nenhum de nós está condicionado de forma inapelável nestas regras impostas. Temos que buscar a nossa verdade. Temos que sentir que nós somos os responsáveis por nós mesmos. Duvidamos dos conceitos católicos, duvidamos até de determinados pontos da doutrina espírita. Eu sempre achei que o Espiritismo veio me esclarecer profundamente, me orientar e me trazer noções que satisfaziam a minha consciência. Mas sempre duvidei que o Espiritismo pudesse ser uma religião. E os seguidores, os filósofos espíritas, sempre acharam que o Espiritismo é uma religião. E eu sempre discordei deste conceito. E agora, que noto que o Espiritismo se calcou profundamente no seu lado de religiosidade, calcado nos evangelhos, na vida de Jesus, e vendo a não realidade, a não concretização daqueles valores, daqueles conceitos que os evangelhos nos trouxeram, eu vejo que o Espiritismo também falhou nesse ponto, porque se calcou, vamos dizer, cegamente nos ensinamentos dos evangelhos. Não discutiram. Incluíram, inclusive, nas mensagens trazidas a nós por Allan Kardec, mensagens assinadas por santos católicos. Então, este ponto me deixou entristecido, porque eu vejo que o Espiritismo não conseguiu se libertar deste lado
pretensamente religioso. Se a codificação espírita tivesse sido codificada com a intenção exclusiva de fazer do espiritismo uma ciência e uma filosofia, esta revelação teria se difundido muito mais. Com o aspecto religioso que os espíritas pretendem trazer ao espiritismo, criam uma barreira. Entram em conflito com as outras religiões que contestam os aspectos do espiritismo. Nós sabemos com certeza, não temos a menor dúvida sobre a reencarnação, sobre a comunicação dos espíritos, sobre a existência de Deus. Tudo isto pode ser avaliado do lado científico do espiritismo, do lado filosófico. O lado religioso só traz separação, só traz divisão e não contribui em nada para que aqueles que pretendam se aprofundar neste lado filosófico e científico do espiritismo possam se aprofundar mais sem entrar em conflito com suas religiões. Vocês que possam ser espíritas, avaliem estas minhas palavras. Notem, observem até que ponto o espiritismo satisfaz as suas necessidades no aspecto religioso. Vamos nos libertar deste lado do espiritismo. Hoje eu posso dizer que eu não tenho religião. Eu não sigo conceitos, dogmas, imposições e nem palpites. Eu busco a minha verdade, eu busco a minha realidade. Me libertei, me sinto livre, me sinto plenamente feliz por ter alcançado por conta própria aquilo que satisfaz a minha mente, o meu pensamento, o meu juízo.